Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny, e se vocês que me assistem em alguns desses meus vídeos com temas teológicos e gosta do que eu tenho colocado aqui, você pode estar nos ajudando, se inscrevendo no canal e Deus te abençoe. Hoje eu quero falar de algo que está relacionado sobre costume. É pecado o homem usar cabelo comprido? Sabemos que algumas igrejas, eu faço parte da Assembleia de Deus, que proíbe o homem usar cabelo comprido. Então eu estou aqui mais fazendo essa questão em relação à matéria de doutrinas e costume. E vamos ver o que é doutrina da Bíblia e o que é costume. Isso aqui não é para criar rebeldes, mas sim para fazê-los entender o que é pecado segundo a Bíblia e o que não é pecado. Então eu vou ler um texto aqui que as pessoas leem para dizer que aquela pessoa que usa o cabelo comprido está pecando contra a palavra. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? É uma pergunta. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, baseado em cima desse texto, aqui é a edição revista atualizada, a Bíblia que eu estou lendo esse texto. Ok. Então a Bíblia aqui, é desonroso o homem usar cabelo comprido? Quando a pessoa lê esse texto, sem analisar o lado cultural e social do texto que está sendo apresentado, automaticamente a pessoa vai dizer, com toda a certeza, com toda a lógica que ela acha que é, de que realmente a pessoa peca ao deixar o cabelo crescer, isso se tratando do homem. No costume judaico, na cultura judaica, não havia nenhuma proibição em relação ao cabelo. Sabemos que homens escolhidos por Deus usaram cabelos compridos. Absalão, que perseguiu o seu próprio pai, Davi, ele sofreu as consequências por outras ações. Não existe nenhuma parte no texto sagrado que Absalão foi condenado, ou que o próprio Davi condenou o seu próprio filho por ter usado cabelo comprido. Não existe nenhuma proibição nessa questão. E aí no Novo Testamento aparece esse texto. O apóstolo Paulo fazendo um tipo de pergunta: é desonroso o homem usar cabelo comprido? Então, como eu digo para vocês, eu vou logo adiantar, não é pecado o homem usar cabelo comprido. E alguém pode dizer e perguntar, mas não está escrito, é desonroso o homem usar cabelo comprido? Mas só que se nós formos analisar para quem o apóstolo Paulo estava falando, ele não estava falando para judeu. Sabemos que é a primeira carta aos Coríntios. Então lá nesse lugar, entre os coríntios, usar cabelo comprido era diferente de usar cabelo comprido entre os judeus. Porque lá entre eles, onde o apóstolo Paulo falava sobre cabelo comprido, no sentido social, que só os homossexuais usavam cabelo comprido. Aí então o apóstolo Paulo fala de acordo com o costume do lugar e aí pede para que aqueles que estão ali, para que fosse diferente daqueles que eram considerados homossexuais, que cortasse o cabelo. É só isso, no lado social e cultural do lugar. E outra coisa, a Bíblia fala, é desonroso os homens usar cabelo comprido. Que tamanho é esse comprido? Diga, o meu cabelo tem esse tamanho. Ele se torna curto
em relação de um cabelo que vem até aqui. Mas um que usa o cabelo até aqui, esse vai se tornar curto em relação àquele que vai até um pouco abaixo. Então, que tamanho é esse comprido? É desonroso homem usar cabelo comprido. E tá bom, irmão, que tamanho é esse comprido? Porque se o meu está aqui, ele vai se tornar curto em relação ao que vier até aqui, um pouco abaixo. Mas esse que está abaixo, que se tornou comprido em relação ao meu, vai se tornar curto em relação ao outro que vai abaixo. E alguém pode dizer, não, mas se for até lá nos pés, vai se tornar curto em relação ao que vai até a cintura. Aí você quer exagerar, você quer argumento para dizer que isso é pecado, enquanto que a Bíblia não fala que isso é pecado. Eu não estou dizendo aqui que agora nós lá da Assembleia de Deus temos que usar cabelo comprido. Eu só estou dizendo que aqueles que usam cabelo comprido lá na sua igreja, digamos, Renascer, permite homens que tenham cabelo comprido, a Quadrangular, tem uns que permitem. É para que a gente possa olhar para aquelas pessoas e não condenar. Ah, você está no inferno porque vocês usam cabelo comprido. Que isso só se trata de doutrinas e costume. Simplesmente isso. Devemos ter cautelas, devemos ter sabedoria e dizer exatamente o que está na Bíblia. Se a Bíblia condena, é uma doutrina universal, amém. Doutrina universal serve para algo que está aqui no Brasil, serve para algo que está lá no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. É doutrina universal. Não matarás, não adulterarás, isso é doutrina universal. Mas agora, doutrina local, costume, o que aqui no Brasil, nos Estados Unidos é diferente. Isso quer dizer o quê? Porque por eu estar na Assembleia de Deus e o homem usar cabelo curto, não é permitido usar cabelo comprido, eu vou condenar aquele que usa o cabelo comprido baseado em texto? Não, eu estou errado. Teologicamente eu estou errado. Talvez dentro do costume eu esteja certo, mas teologicamente, dentro de um assunto bíblico, eu estou errado. Então, que isso fique entendido entre os irmãos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.